né? O Leandro, ele é um carioca da gema do ovo caipira, né? Eu nasci no estado do Rio de Janeiro, em Campos, né? Bem no norte, lá perto do Espírito Santo, uma cidadezinha. Meus pais moravam numa cidade pequenininha chamada Santo Eduardo, Santa Maria. E com 2 anos eu mudei para Angra dos Reis. Meu pai foi trabalhar na usina nuclear de Angra, né? Então eu passei toda a minha adolescência em Angra. E é difícil a gente falar da história da gente sem falar dos pais, né? Então, minha mãe sempre foi uma pessoa muito... Assim, a gente fala que ela é um mini furacão, né? Quando ela quer uma coisa, ela corre atrás e ela faz de tudo para conseguir. E meu pai sempre foi de muito trabalho. Ele mudou para Angra porque lá em Campos não tinha tanta oportunidade de trabalho. Ele conseguiu aí vencer aí os objetivos da vida dele através de muito esforço. Então tem essa referência assim do esforço, né? Como uma referência pessoal que veio da minha família, que cada pessoa tem a sua própria vida, né? Te dá os exemplos, e eu tive esse exemplo em casa. A gente sempre foi muito exposto à diversidade lá. Diferentemente de hoje, por exemplo, eu moro aqui em Campinas, a gente pode passar um tempo grande sem ser exposto a outras realidades. Lá eu tive, mas a realidade daquele local, lá de Angra dos Reis, que é uma cidade interiorana, lá perto da praia, no Rio de Janeiro. Então, com 16 anos, eu decidi me mudar para buscar uma oportunidade de fazer uma faculdade. Tive a felicidade de passar em Itajubá, né, na Universidade Federal de Itajubá. É bem interessante porque você fazer graduação... Eu nunca fiz graduação numa grande cidade, né? Mas eu fiz uma pequenininha, numa cidade bem acolhedora. Então, eu acho assim, que é uma coisa fantástica. Você tem tempo de se dedicar ao estudo, mas também viver com seus amigos de classe, seus colegas, né? Eu já namorava com a minha esposa, então a gente casou, né? Então, junto com ela a gente conheceu uma família, tenho 2 filhas, a Bruna e a Ana, e aí elas me enchem de alegria aí todos os dias, né? E eu tive a satisfação de ser instrutor de computação na época, né? Durante 1 ano, e por ser instrutor de computação eu também tive a oportunidade de fazer pesquisa de iniciação científica. E aprendi um monte de coisa legal lá na universidade. Aprendi a programar bem, né? Me tornei um programador, se não digo um excelente, mas um programador que consegue programar em alto nível. Eu aprendi sobre visão de máquina, eu estudei bastante sobre como que você pega uma imagem e transforma ela em informação, né? Inteligência artificial, redes neurais. Então eu tive essa oportunidade de estudar tudo isso durante a minha graduação. Eu sou engenheiro mecânico, né, com ênfase em produção, mas tive a oportunidade de aprender coisas a mais. Eu, assim, realmente tenho lembranças assim da minha formação muito, muito boas. E eu recebi um convite para trabalhar numa empresa lá de Itajubá chamada Neurotech, né? A Neurotech, ela é uma empresa brasileira que fabrica equipamento médico, né? E deixei muitos amigos lá. A Neurotech, para mim, foi uma escola enorme, porque era uma empresa pequena. Na época, a gente não chamava de startup, né? A gente chamava de empresa de base tecnológica. Então, era uma pequena empresa de base tecnológica que desenvolveu equipamentos para a área de neurologia. A gente desenvolveu o potencial evocado, né? Eu vejo aqui em casa com as meninas o Grey Anatomy, né? Estava vendo aí na pandemia, não tem muito o que fazer. E lá, quando eles estavam fazendo cirurgia da cabeça, né? Eles usam o potencial evocado, que é o equipamento que vê se o seu sinal está chegando do cérebro até alguma parte do seu corpo. Então eu vejo, eu fico, trabalhei com isso, é muito legal. Depois desse tempo na Neurotech, foram 5 anos maravilhosos, aprendi bastante lá sobre como desenvolver produto, a dificuldade de ser empreendedor, né? Foi uma época bem legal. Eu decidi passar um tempo, né? Na época meu inglês ainda precisava de muitas melhorias, eu decidi investir um tempo estudando inglês, então passei um tempo aqui no Brasil, no Canadá, estudando, e depois voltei para o Brasil. Estava procurando alguma posição aqui no estado de São Paulo de preferência, tive a felicidade aí de vir trabalhar numa empresa de eletrônica que fabricava produtos para grandes marcas de produto eletrônico, chamava Solectron na época, aqui em Campinas, fica na idade de Jaguariúna. E eu trabalhei na Solectron, foi bem interessante, porque na Neurotech, apesar de eu ter pouca experiência lá, eu assumi a função de gerente industrial. Então, eu era responsável lá pela coordenação dos projetos, pela coordenação da produção, pelo planejamento de compras, pelo pós-serviço, né? A parte de vendas e finanças eu não... E quando eu mudei, né, lá dessa empresa, que era uma empresa menor,
e vim para a Solecta, eu voltei aí em termos de função bastante na minha carreira, voltei a ser supervisor de qualidade, uma área que eu aprendi muito, porque na área de qualidade você termina indo para muitos caminhos, né? E, então eu tive uma experiência ampla e o fato de eu ter trabalhado com todas as áreas da Neurotech também me ajudou, mas é muito diferente, né? Quando você trabalha numa empresa pequenininha, a velocidade com que você toma decisão e o tamanho dos riscos envolvidos nas suas decisões é muito menor, né? Mas, por outro lado, numa empresa grande, é tudo muito lento, né? Você precisa passar por muitos fóruns, preparar muita informação. Então, aquilo para mim foi um choque, viver naquele ambiente. Por outro lado, lá na Solecta, eu aprendi um monte de coisa fantástica, né? Cuidado, por exemplo, com recursos humanos, com a minha carreira, que meu chefe, de vez em quando, queria discutir comigo o meu futuro. Os processos muito estruturados. Toda vez que eu precisava de ajuda, a gente tinha ajuda, né? No mundo, em algum outro lugar. Enquanto na Neurotech dependia muito do esforço individual, né? Era mais difícil a gente ter suporte. Então foi ali um balanço muito legal no início da minha carreira, de ter participado por 5 anos de uma empresa pequenininha, de muita tecnologia, nacional, com todas as dificuldades de trabalhar num ambiente desse, passar para uma multinacional, super competente no que fazia, cheia de coisas legais, né? Que eu não tinha experimentado. A Solecta foi comprada pela Flex. Eu até conto, né, essa história que é legal, porque até esse momento, né, todas as promoções que eu tive sempre aconteceram porque o responsável por mim, né, o meu gerente na época, ele deixou a empresa por uma reestruturação ou por algum problema, né? E eu até era meio frustrado até pouco tempo, porque eu nunca consegui ser promovido, porque o meu chefe foi promovido. Mas nesse caso houve uma reestruturação, então houve uma mudança grande na diretoria e eu fui convidado a assumir a diretoria de operações um pouco depois que houve a transição, em 2010. E eu fui durante 7 anos diretor de operações, né, que envolve toda a parte fabril, com a responsabilidade também do P&L. Então, nesse período foi muito legal. Por quê? Porque você aprende a produzir coisas em volume, você entende a dificuldade de realmente escalar produção, muito diferente dos desafios de uma pequena empresa, que é como desenvolver produto, como você ser competitivo, como você trabalhar sempre no limite da tecnologia. Numa empresa de manufatura de alto volume, suas preocupações é como garantir a qualidade, como garantir o treinamento, como garantir a consistência ao longo do tempo. E há 4 anos atrás, né, o nosso presidente aqui no Brasil, ele foi convidado para assumir uma função corporativa, e aí eu quebrei lá aquele objetivo, né, da gente ser promovido com a promoção, né? Eu acho que o principal papel assim que a gente tem como profissional, como ser humano, é abrir espaço, né, para que as pessoas cresçam a partir da sua influência, ou com a sua influência, ou com a sua colaboração. E realmente para mim é uma satisfação muito grande aí nos últimos anos estar, né, como responsável pela Flex aqui no Brasil. A gente tem 10 mil funcionários e eu tenho muito orgulho assim do trabalho que a gente faz junto. Mas nesses últimos anos, né, a Flex ela tem mais do que só a fábrica. Ela tem no Brasil 3 institutos de pesquisa e ela também tem um centro de inovação e sustentabilidade, que é o Synctronics. E aí, além da fábrica, eu passei a cuidar dessas 2 áreas também há 4 anos. E para mim, foi uma maravilha, porque eu vim da Neurotech, né, dessa formação de pesquisa da universidade, eu voltei 20 anos na minha vida profissional e isso me rejuvenesceu e a gente pôde procurar caminhos aí, a gente vem buscando novas formas de inovar. E criamos juntos aí a gente chama de hub de tecnologia, né? Tem gente que acha que é um e-commerce, né? A gente pensa e acha que a gente tem a visão de que é um hub de tecnologia, porque ele é uma extensão da nossa fábrica para o mercado. Então, ele vai ser o próximo passo da experiência do usuário na compra, na customização de produto, na transferência de conhecimentos, né, de tecnologia, com o modelo, a gente chama modelo linear, né, que a gente extrai da natureza, produz, consome e descarta. A gente conseguiu gerar crescimento econômico. E o Synctronics foi uma resposta, né, organizada junto com alguns dos nossos clientes, né, principalmente um que tem uma responsabilidade ambiental muito grande, para a gente construir uma solução para que nada se desperdice. Então, um produto, quando ele não tem mais uso, pós-consumo ou na produção, ele é transformado em matéria-prima para outro produto, né? Mas a gente já conseguiu há alguns anos a certificação Zero Waste. Nada que a gente usa, consome, produz ou traz de volta, hoje vai para o aterro. Então, é possível se construir um novo modelo econômico. A gente chama desse modelo de economia linear, né? Que você não aceita o desperdício, você não aceita o lixo, né? Mais ou menos como na natureza. Na natureza nada se perde.
Eu diria que o aprendizado ele é mais poderoso, né, quando a gente aprende com todo mundo. Né? Todo mundo tem algo para te ensinar. Se você olhar com carinho, você aprende. Né? Então, eu tive aí, durante esse período, a oportunidade de lidar com profissionais incríveis, assim, pessoas fantásticas, que me agregaram tanto no lado profissional, né, no conhecimento, oportunidade de aprender, assim também como no lado pessoal. Né? Então, aproveito para deixar meu agradecimento a todas as pessoas que me ajudaram a aprender durante toda essa minha carreira aí profissional. Você comentou muito essa ideia da diversidade, né, e toda essa brasilidade que veio desde a sua infância, da sua criação. E eu quero saber como você aplica isso na tua carreira, no seu dia a dia e principalmente na tua liderança. Eu realmente acredito que a gente tem que ser um eterno aprendiz, né? Então a humildade é a base. Então, assim, no momento que a gente acha que sabe alguma coisa, normalmente vem o mundo, né, vem a vida e mostra que a gente está ali para aprender. Então, eu acho que essa humildade, a gente reconhecer que o outro é capaz de ensinar a gente, vem dar uma oportunidade de você viver em ambiente com diversidade. Porque se a gente acredita que o nosso mundo é a única resposta para as perguntas, provavelmente é porque a gente conhece só o nosso mundo, né? Porque a hora que você é exposto a outros mundos, né, a outras visões, né, você vê que tem muita riqueza naquela convivência. A sociedade evoluiu demais, a gente está num ponto em que realmente dá esse passo e e perceber que a humildade de que todo mundo ensina pra gente o seu valor da sua experiência naquele contexto que ele está colocado, eu acho que é uma coisa única, não há controvérsias, não há dúvidas deste valor da diversidade, né? Mas depende de você primeiro, né, se colocar na posição de aprendiz, de querer aprender com a diversidade, né? Então, a diversidade é importante, mas mais importante é a forma que você se coloca diante dela. Quais foram os desafios que você enfrentou para colocar isso em prática? Porque as pessoas que estão do outro lado, que não viveram essa diversidade, muitas vezes são tanto quanto reativas, ou elas não entendem esse conceito. Como é que foi o desafio na sua liderança de mostrar para as pessoas que isso dá resultado, e realmente dá? Hoje é provado que a diversidade dá resultado, traz retorno financeiro para as organizações, né? E tem vários estudos que provam isso, mas como é que foi essa transformação desde que você começou a assumir as posições de liderança e implementar isso nas empresas? Eu não tenho uma resposta para essa pergunta sua. Eu diria para você assim, cada um percebe o mundo, né, à sua própria maneira. Eu tenho uma visão de liderança até um pouco diferente, né? Eu acho que liderança realmente tem duas bases da liderança. A primeira é colocar o coração no que você está fazendo. A segunda é você dar espaço para as pessoas mostrarem o seu potencial. E dar o espaço a essa questão de aproveitar a diversidade de opiniões, de visões, e no momento que é necessário, né? Essa é a verdadeira liderança. Dizer, um presidente, um CEO, um diretor tem que ser líder, é pré-requisito, né? O cara que não tem visão estratégica, que não consegue organizar, não deveria estar numa função como essa. A essência eu acredito, você colocar o coração naquilo que você faz bem e puxar e dar o exemplo, né, do esforço e dar espaço. É assim que eu tento fazer. Toda vez que eu tenho dúvida, eu procuro as pessoas, converso, pergunto. Quando eu não tenho dúvidas, eu pergunto a opinião de outras. A resposta para você é um exemplo. Né? Porque se você quer ter um ambiente diverso, você tem que aceitar a diversidade. Né? Então, quem é a pessoa que pode resolver aquele problema, independente de qualquer coisa? Vamos trazer ela, né? Puxar quem pode, independente de qualquer outra limitação, todas trazem para a mesa coisas relevantes. Se todos os líderes fossem assim, a gente teria com certeza um mundo muito melhor. Eu não tenho que pegar esse negócio que você falou, porque eu acho uma coisa muito legal. Assim, como que a gente faz um mundo melhor? Todos os líderes são assim. Todos. Todos os seres humanos são assim. É só para você olhar para as qualidades. Porque se a gente ficar focado no defeito, não sobra nenhum. Tentar olhar para as qualidades das pessoas. Não tem ser humano sem qualidade, gente. Né? E, obviamente, para os defeitos, tentar de alguma forma dar uma influência positiva. Sempre que eu vejo um líder que tem algum tipo de problema, ou uma pessoa que eu tenho dificuldade, aí eu tento olhar para ela e falar, o que ela tem de legal? O que eu posso fazer com ela? E começa a ver que todo mundo pode contribuir. Né? Então, esse espaço e o olhar pro que a gente está vendo de bom, né? Que agrega para a gente, eu acho que pode mudar, sim, mudar o mundo, assim, né? Mudar, influenciar
Essa é uma super lição, porque ela exige até um processo de autoconhecimento e de inteligência emocional para você conseguir olhar isso sem julgamento, né? Se descolar de um pré-julgamento e olhar para aquela pessoa como um potencial professor para você, independente da área ou do que ela vai te ensinar. Tem um nível de dificuldade alto para a maioria das pessoas que ainda não tem essa maturidade emocional, talvez eu diria. Cada um tem sua experiência, sua bagagem. É difícil a gente avaliar o mundo pela sua experiência, mas eu acho que esse é o conselho, né? Foca no que aquela pessoa pode te ensinar, logo você muda a sua visão e já consegue conviver e aprender. O que você, Leandro, enquanto pessoa, precisou aprender para se adaptar nesse novo mundo que você entrou, em que tinha uma burocracia, em que tinha líderes, pares e uma cultura completamente diferente àquela que você estava acostumado, não só no sentido de uma cidade como Itajubá, mas também a nível empresarial. O que você precisou aprender e colocar em prática? Giovana, foi muita coisa. Falar a verdade, eu passei uns 6 meses assim, meio traumatizado, porque eu não conseguia navegar, né? Era frustrante aquele ambiente, porque você vem de uma experiência muito diferente. Porque qual que é a dificuldade de uma organização grande? Que eles querem diminuir o risco das decisões. Porque as decisões, elas são podem impactar muito mais. A minha recomendação, e o que eu tento fazer até hoje, se alguém me perguntar, o que mais te incomoda, né, no seu trabalhar? Realmente é a burocracia. Às vezes você precisa passar por diversos níveis de aprovação, precisa explicar muitas vezes a mesma coisa. Coisas que já estão na sua cabeça, estão totalmente resolvidas há anos, né? Então, às vezes, a gente tem dificuldade porque a gente também não quer ter a estrutura de organizar o pensamento, de levar os documentos, de preparar para que você acelere aquele momento. Então, o meu aprendizado, que eu diria, quando você tem um processo burocrático, tenta entender o processo e deixar todas as respostas à sua mão. Você passou por várias situações, acertos e erros da sua carreira, né? E chegou numa posição, numa grande organização. Deixa eu te dar um conselho para o Leandro do passado. Que conselho seria esse? Olha só, cara, dar um conselho hoje eu acho até que nem funcionaria bem, não, mas as minhas necessidades mudaram ao longo da minha carreira, né? Como eu disse, quando eu comecei eu era solteiro, aí depois agora eu tenho filhos, né? Então minhas responsabilidades como ser humano mudaram. Eu preciso achar um caminho para balancear melhor a minha vida pessoal com a minha vida profissional. No início da minha carreira eu cuidei muito só da minha vida profissional, e talvez tenha perdido a oportunidade de aprender coisas porque eu estava muito focado para dentro da minha organização ou dos meus objetivos de curto prazo ali. Então, esse é o objetivo, assim, sempre tenta achar um balanço que dê a oportunidade de você experimentar coisas novas aonde você está e fora de onde você está. Então, acho que em tudo, né? Não só para o Leandro do passado, mas para o Leandro de hoje. Para mim, é uma coisa que hoje eu penso mais. Eu posso dar uma respirada antes de dar o próximo passo. Esse é o conselho. Pense sobre isso. Pense um pouquinho mais antes de achar que aquela é a melhor solução de tudo, né? Um conselho extremamente válido, inclusive já estou pegando para mim agora aqui, estou internalizando esse conselho. Se hoje o Leandro fosse impedido por algum ato da natureza, impedido de trabalhar com a profissão que você trabalha hoje, qual seria a outra profissão que você escolheria para atuar? Giovana, a minha filha mais velha, né, a Bruna, ela tá para escolher a profissão dela, né? E eu digo para ela assim, minha filha, essa visão de que você é de humanas ou exatas é uma visão do passado. Hoje em dia você tem que ser de exatas e humanas. Tem mais como você separar as coisas, né? Mas de tudo que eu tive oportunidade, em todas as áreas, em qualquer coisa, eu sempre achei alguma coisa que me dava prazer para fazer. Então, assim, esse negócio de encontre o que você ama e vá atrás. Para mim não funcionou muito bem. Tudo que me deram para fazer, eu achei um monte de coisa que eu gostava no meio. As outras que eu não gostava, que sempre tem, independente do que você faz, elas ficam suportáveis. Se eu saísse, eu ia para outro lugar, ia buscar olhar para aquilo, coisas que me dão satisfação também, além do trabalho, e aquelas que eu ia tentar achar um jeito de fazê-las menores dentro do meu dia a dia. É o que eu falo para todo mundo. Hoje busca-se um propósito. Eu falo, o propósito ele já existe, ele está dentro de você. É só você olhar e encontrar coisas que você gosta de fazer dentro daquilo que você está fazendo. E o que as pessoas fazem normalmente eu estou fazendo isso aqui, mas eu não gosto, eu vou procurar alguma coisa que eu gosto. Não, mas tem muita coisa aqui que você pode gostar se você estiver aberto a isso. Não existe mais exatas e humanas, não tem essa separação. Agora você vai ser tudo e o que quiser é só você estar aberto para poder usufruir e aproveitar tudo aquilo que você está fazendo, né? Leandro, se você tivesse que dar uma dica de uma série, de um livro, de um filme, para o pessoal que está assistindo a gente agora, algo que te impactou, o que seria?
Olha só, Giovana, é difícil assim querer resumir uma dica numa coisa só. Então, na minha vida profissional, na minha vida pessoal, eu li muitos livros mesmo, mas 3 livros em cada momento da minha vida me influenciaram de uma maneira diferente. Então, quando eu era bem jovem, meu pai me deu lá o Fernão Capelo Gaivota. Vocês já tiveram a oportunidade de ler? Então, o Fernão Capelo Gaivota vale a pena ler, porque ele é o precursor de tudo que você vê hoje, assim, em termos de novidades aí na área de desenho animado, né? Então, é a história de uma gaivota que, primeiro, ela acredita no sonho dela, né? E ela, por acreditar naquele sonho, ela busca formas de superar seus limites, né? Que o sonho dela era voar numa velocidade maior que as outras. E no final ele vê que não adianta só ele aprender para ele, que ele tem que dividir e compartilhar. Então isso me ajudou muito, né? Naquela época eu vi, pô, que legal, né? Essa visão de que é possível a gente encontrar caminhos se a gente se esforçar muito. Ele se esforça muito lá no meu exemplo. No segundo livro, que eu já estava um pouco mais assim, no meio aí da minha vida pessoal, meu pai me deu, e meu pai sempre vai me dando esses livros, alguns eu leio, os outros não, porque ele me dá muito livro. Ele me deu 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E naquele momento, hoje, assim, a gente tem coisas muito mais que usaram aqueles princípios e outros, mas aquele livro diz assim, você é dono da sua vida, do seu destino. Não adianta pôr a culpa no seu pai, né? A sua felicidade depende do que você faz com a sua vida e com as suas escolhas. E mais lá na frente, né, quando há menos tempo, eu tive a oportunidade de fazer um curso, né, de MBA, e me apresentaram um livro que é Como Chegar ao Sim. É a empatia na negociação, né, para tudo na sua vida. Então ele fala assim, ó, se você quer ter negociações legais, primeiro, tem que ser de longo prazo. E segundo, você tem que tentar entender o interesse do outro. Porque se você focar só no seu interesse, não vai achar uma forma de unir o seu com o do outro, né? Então isso para mim foi muito legal, porque a gente às vezes fica preso ali naquela ideia de que, pô, como é que eu saio dessa, né? Mas tem muitos outros livros maravilhosos, daí eu até fico um pouco frustrado de não poder compartilhar os demais, né? Com certeza, são dicas valiosas, é aquilo que a gente acredita, esse é um dos motivos que nós criamos esse programa, aprender através de histórias. Leandro, muito obrigado pela sua participação, a gente aprendeu muito com você, com a sua história. Não, obrigado vocês pela oportunidade, é legal a gente poder conversar um pouco, né? E essa ideia de compartilhar histórias é muito legal mesmo, principalmente assim, com esse enfoque também de juntar, né, um pouco do pessoal com o profissional. Sucesso para vocês! Fique por dentro das ferramentas mais atuais e importantes do desenvolvimento de carreira. Assine já clube.growthstrategy.com.br.